Jornal da Orla na TV. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o jornalista Paulo Schiff, que vai falar sobre a coluna de esportes que ele está iniciando no Jornal da Orla. O Jornal da Orla na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o jornalista Paulo Schiff, que inicia um novo desafio em sua carreira, que é escrever uma coluna específica sobre o esporte. Olá, Paulo, um grande prazer recebê-lo novamente. Olá, Edson, é um prazer estar aqui. É um prazer também encarar esse desafio, um veículo de comunicação com a credibilidade, com a tradição, mais de 40 anos do Jornal da Orla. E realmente é interessante isso, porque como jornalista, eu tenho uma carreira de mais de 20 anos no jornalismo, e eu nunca me relacionei com esporte na atividade jornalística. Apesar de pessoalmente gostar muito. Pessoalmente, eu fui praticante amador, sem nível profissional, de muitos esportes, tênis, atletismo, futebol. Até hoje treino natação, faço remo na canoa havaiana, faço musculação, ciclismo, adoro todos eles. Futebol também, né, Paulo? Futebol eu joguei, hoje já não jogo, mas sempre fui um volante. Mas conselheiro do Santos Futebol Clube. Futebol acompanho muito de perto, fui presidente do Conselho do Santos, sou conselheiro nato no Santos Futebol Clube, acompanho com muito interesse o futebol, desanimado, como todos os brasileiros, com aquele 7-1 na semifinal do Mundial, da Copa do Brasil aqui contra a Alemanha. Mas profissionalmente eu nunca me envolvi com esporte. Então, de uma maneira muito interessante, assim aceitei, fiquei muito honrado com o convite. E tem uma satisfação adicional, que é o prazer de trabalhar com o meu filho Guilherme, que vai ser colaborador da coluna. Ele é formando em jornalismo na SPM São Paulo, está no último ano. E ele sim acompanha com muito mais interesse que eu todos os esportes. Bom, então o leitor do Jornal da Orla vai ter mais uma opção muito interessante na área de esportes, todo final de semana no Jornal da Orla. E qual é a ideia da coluna, Paulo? O que você pretende levar ao leitor do jornal? A ideia é um olhar regionalizado, uma parte da coluna, um olhar regionalizado para o esporte aqui. Santos tem uma tradição, Praia Grande, Cubatão, Guarujá, tem uma tradição enorme no esporte. Maresias, aqui em São Sebastião, a gente acaba de ter um campeão mundial de surf, a gente tem uma campeã mundial de stand-up também, que é de São Paulo, mas foi criada em Guarujá e morou, a Nicole Pacelli, aprendeu, se desenvolveu em Maresias também, inclusive junto, é 2 anos mais velha que o Gabriel Medina. A gente tem grandes jogadores de vôlei daqui da cidade, grandes jogadores de futebol, essa tradição encantadora do Santos de revelar talentos. Teve grandes treinadores de atletismo, de ginástica olímpica no Brasil, natação, campeões de natação. A gente tem muita tradição, então é bom dar uma olhadinha regional. E tem uma coisa muito interessante também, que é acompanhar a dinâmica do esporte. Eu conversava com você antes de começar a entrevista, e a questão do pôquer, que era considerado um vício há alguns anos atrás, hoje é um esporte da mente, como o xadrez reconhecido, com uma simples transformação. Em vez de jogar o dinheiro, jogar os bens, a pessoa paga uma inscrição e participa de torneios, a televisão transmite, existe coach, treinamento, existem livros, se desenvolveu o pôquer. Então, essa dinâmica é muito bonita. A gente tem muitos fatos para discutir, como, por exemplo, nessa semana a questão é do Anderson Silva. Se dopou, não se dopou, por que um atleta de ponta se dopa, usa substâncias proibidas, anabolizantes, mesmo sabendo que isso compromete o futuro da vida pessoal dele. Então, questionar essas coisas e trazer fatos que muitas vezes ficam fora do noticiário e a opinião pública se forma de uma maneira distorcida, muitas vezes, por falta de informação, são esses os objetivos da coluna. Bem, então, divulgar os novos talentos, não é? Ajudar a divulgar os novos talentos, que não são poucos na região, com um olhar também nacional e internacional, um olhar mais global de todos os esportes, é isso? E principalmente trazer para o jornal uma dinâmica nova também de comunicação, que é a dinâmica
das gerações atuais que já cresceram com conexão online, eu não vou dizer 24 horas, mas é quase, não é? 15, 16 horas por dia, 10 horas por dia, tem uma nova linguagem dinâmica, as coisas repercutem de maneiras diferentes, as pessoas participam, inclusive dos eventos esportivos, filmam na hora, mandam para todo mundo, olha como é que está chovendo aqui, olha como é que o público está se comportando, olha a reação que esse atleta teve na hora, que muitas vezes um cinegrafista oficial, o cinegrafista que está ali trabalhando, não consegue captar um detalhe que um internauta, alguém com smartphone capta e transmite numa rede social, no Instagram, no Facebook, no Twitter, né, uma observação. Então, tem uma dinâmica nova também na comunicação. E a gente vai procurar, de uma certa maneira, saber toda semana o que bombou na internet nessa questão esportiva. E tem mais um detalhe também. É importante um roteiro do que a pessoa tem no final de semana. O Jornal da Orla sai no sábado. E o fim de semana é o período em que as pessoas têm mais tempo para dar uma observada no esporte, naquele esporte que elas acompanham, que elas gostam. Então a gente vai procurar apresentar também um roteirinho do que tem para ver na região e na televisão no final de semana na área esportiva. Paulo, e usar muito a rede social também, não é? Essa a dinâmica, o mundo moderno exige isso, né? Exige. Agora, com relação ao futebol, você falou da decepção com 7-1, eu também fiquei, todos nós. A gente esperava grandes mudanças no futebol brasileiro e elas não ocorreram, pelo contrário, continua a mesma coisa. E o brasileiro hoje que enfrenta muitas dificuldades, Paulo, com uma carga tributária elevada, inflação em alta, juros nas nuvens. Hoje peguei o cartão de crédito de uma grande empresa. Está lá, os juros anuais que eles cobram, 345% de juros ao ano. Isso é um roubo, um assalto, estão tirando da sociedade para dar para os banqueiros. Aí no futebol, a gente vê aí os clubes todos quebrados, esperando mais uma vez a ajuda federal, que é quem vai pagar essa conta, é você, telespectador. Como é que você vê essa... O que é preciso fazer para acabar com essa quebradeira, essa irresponsabilidade e corrupção no futebol brasileiro? A solução vai vir naturalmente. Na Europa hoje já existe uma fiscalização sobre a responsabilidade fiscal, sobre a responsabilidade orçamentária dos clubes de futebol, dos grandes clubes de futebol, para evitar, porque a quebra de um pode provocar uma queda em série. Efeito dominó. Como aconteceu. A Grécia quebrou, ameaçou a União Europeia toda. Então a quebra de um clube grande pode ameaçar a estrutura do futebol. No Brasil, a gente está num patamar muito anterior. Existe um conceito que é cada vez mais difundido, que o mundo do futebol não é para pessoas sérias, mas tem que ser para pessoas sérias. O futebol é também um grande negócio, movimenta a emoção, a paixão de milhões de pessoas. Não pode se lidar com bandidos comandando o futebol. O futebol brasileiro, infelizmente, você tem razão. Depois da derrota do 7-1, a gente esperava uma chacoalhada e continua. Marco Polo Del Nero, o José Maria Marim, voltou o Dunga, voltou para o passado, o treinador da seleção. Em vez de olhar para o futuro, a seleção voltou para o passado, embora eu tenha lido que o Dunga buscou se atualizar depois da derrota na Copa de 2010, quando ele era o treinador da seleção brasileira. Em 2014 já foi o Filipão. Mas a gente vai procurar também colaborar de uma certa maneira para essa discussão. Uma coisa é certa, salário de 500, 600 mil, 700 mil reais para treinadores e jogadores não combina com a nossa realidade. Com o ingresso a 30 reais, não, 40 com a nossa reais, realidade. o poder aquisitivo do brasileiro e com as cotas de patrocínio que a gente tem. É uma conta que não fecha, isso é uma coisa evidente. Então. Não fecha essa conta. Agora, o governo vai colocar mais dinheiro? Ok, vai colocar mais dinheiro, salvo o futebol brasileiro. Mas tem que ter uma contrapartida. O dirigente que fizer bobagem no clube, ele tem que ser punido na esfera civil e criminal, não é isso, Paulo? Inclusive, existe uma legislação que o clube europeu que assedia um jogador de outro clube, na época que não pode, antes dos 6 meses e tal, fica 2 anos sem contratar. Um dia desses, um senhor já de idade, que treina natação,
ele estava dando uma ideia assim, se o clube deve salário, não pode contratar outro, isso devia estar na lei. Eu achei interessante a preocupação e a ideia dele. Ele estava motivado pelo atraso de salários no Santos, ele é santista, torcedor do Santos, com toda essa movimentação que deu, mas o atraso de salário do Santos não é do Santos só. O Corinthians atrasou salários também, o Botafogo atrasou o ano inteiro, o Grêmio está ameaçado. Todas as grandes equipes brasileiras estão quase que quebradas ou quebradas algumas delas. Então estão esperando o socorro do governo, que eu acho que vai vir, mas tem que ter essa contrapartida. Tem que resolver de vez, senão já teve a time mania aí, sempre tem um, endivida, o governo põe dinheiro, aí continua a mesma coisa. Tem que dar um ponto final nisso. E a gente pretende participar com a nossa colaboração e com a colaboração de pessoas inteligentes que trazem ideias boas também nessa discussão através da coluna e do blog e do site. A coluna, o blog, o site pretende interagir com o leitor. Com o leitor. Muito bem, Paulo. Mais algum recado que você queira dar aí ao telespectador sobre a sua coluna? O recado é que é um grande prazer estar em contato com o telespectador, com a telespectadora, com a leitora, o leitor do Jornal da Aula. E é um prazer muito grande estar de volta também, porque eu fui colunista do Jornal da Aula de 99 a 2004, sempre tive um grande prazer em colaborar aqui. Saí em função de uma atribuição profissional que eu peguei na época, que era uma campanha política que não combinava com a atividade, mas tenho um prazer enorme de 10 anos depois estar de volta. Então, todos estão convidados a acompanhar a coluna do Paulo Schiff a partir desse final de semana no Jornal da Orla e também o blog que estará no nosso site, e é um grande prazer ter a companhia novamente do Paulo Schiff. Muito obrigado, Paulo. Um grande prazer tê-lo novamente agora em nossa casa. Valeu. Nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Orla com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos.